décadas de história em Ouro Preto, o Museu das Reduções, que foi inaugurado em 1994, passou por uma transformação significativa ao ser transferido para o mercado de origem, em Belo Horizonte. O museu foi inaugurado em 1994 em Ouro Preto, onde ficou por 30 anos. E a Fundação Dóibo e o Mercado de Origem nos trouxeram para cá. O museu começou a operar aqui em setembro do ano passado, para efeito de projetos educativos, e foi aberto ao público comercialmente a partir do dia 12 de janeiro desse ano. Em setembro de 2023, após 3 anos de intenso trabalho de remoção e transporte, o museu foi oficialmente inaugurado na capital mineira, trazendo consigo a grandiosidade de 5 séculos de arquitetura brasileira em miniatura. Desde a reabertura em janeiro de 2024, o museu tem atraído milhares de visitantes encantados pela riqueza de detalhes das 29 obras expostas, que representam construções icônicas de 15 estados e 24 cidades do Brasil. Até o momento, mais de 600 mil pessoas já tiveram a oportunidade de contemplar essas preciosidades. A gente contabiliza hoje mais de 600 mil visitantes desde a fundação do museu, e graças a Deus aqui em Belo Horizonte, a partir de setembro do ano passado, com os projetos educativos, e de janeiro com a abertura comercial do museu, nós temos experimentado também um público crescente, né, que vem conhecer o museu, que ainda não conhecia, e que vai se multiplicando através dessa propaganda boca a boca, que é a melhor que tem. O que torna o Museu das Reduções ainda mais fascinante é o fato de que as miniaturas não foram criadas por artistas profissionais, mas sim pelos irmãos Vilhena, que transformaram um hobby em um trabalho de arte. Os irmãos Vilhena atuavam em profissões variadas, como bancários, funcionários públicos e piloto comercial, antes de se dedicarem às miniaturas. O museu nasceu de uma obra que meu pai, Enio, fez como hobby lá em Juiz de Fora, a Igreja das Dores, da terra dele, de Campanha, sem nenhuma pretensão. E as minhas 2 tias, irmãs dele, voltavam de uma viagem à Holanda, onde viram lá em Madurodão um parque temático de miniaturas. Quando viram o que o Enio foi capaz de fazer, elas então se empolgaram e convidaram o Enio e o Décio, os 2 irmãos, para se unirem, né, e partirem para um projeto maior nesse sentido. Fazerem um parque temático de miniaturas de edifícios históricos exclusivamente brasileiros, né? E foi evoluindo a ideia daí, e assim nasceu o Museu das Reduções. Quais lugares do Brasil estão representados aqui? São quantos? Então, uma preocupação que eles tinham era exatamente essa, de tornar o museu um museu nacional e não apenas regional. Então, são 24 municípios de 15 estados brasileiros representados aqui, exceção somente para a região norte, que não tiveram tempo hábil, já começaram a fazer isso com mais de 60 anos de idade, trabalharam 16 anos só na produção. E aí a sequência natural começaram a vir as doenças, né? E uma das irmãs faleceu, e eles então desanimaram, não tiveram tempo. Fizeram 29 reduções das 50 que haviam sido planejadas. Essa equipe de irmãos são celebrados e rememorados em uma foto aqui na porta do museu. Conte um pouquinho sobre essa foto pra gente. Nós temos ali um painel na entrada do museu, que é tipo um currículo, né, dos 4 irmãos, onde a gente conta o que cada um fazia, porque na verdade era um trabalho realmente em conjunto, onde cada um dos 4 fazia uma determinada função, né? Atuava com madeira, outros com metal, com alvenaria, com desenho, com pintura, e a união desse esforço dos 4 irmãos, cada qual com sua habilidade, é que resultou nesse trabalho que a gente tem aqui hoje. Logo na entrada também a gente vê as ferramentas que foram usadas, que também tiveram que ser miniaturizadas para a construção de tudo. Então, aí foi um trabalho do meu pai. Meu pai criou a técnica da construção e todo o ferramental, porque não existe, né, até hoje uma ferramenta capaz de atender a essa demanda. Então, com isso, ele criou forma de telha, ele criou colher de pedreiro, ele criou ferro de soldar diferenciado, e isso está exposto lá numa vitrine, no memorial, logo na entrada do museu, onde a gente mostra toda esse trabalho, essa arte, né, desde do ferramental até a conclusão do trabalho final.
São obras de estruturas de que período essas? Porque vi Niemeyer aqui também. Eles fizeram um museu que retratasse 5 séculos da arquitetura brasileira. Não é? Foi um museu que foi concluído no final do século XX. Então, nós temos 16, 17, 18, 19 e 20. Os períodos da história do Brasil, como a colonização do sul do país, a colonização do Nordeste, né, a questão do período colonial, até a gente chegar no século XX com o modernismo do Oscar Niemeyer. Então, são obras que reproduzem prédios construídos durante os 5 séculos da história do Brasil. Transporte desse acervo todo de lá para cá deve ter sido um desafio. Então, Leandro, o museu ficou 30 anos lá em Ouro Preto, né? Primeiro em Amarantina, durante 29 anos, e depois teve uma passagem catastrófica por Cachoeira do Campo, infelizmente por motivos alheios à nossa vontade, e o museu teve que sair de Cachoeira do Campo e teve que sair de Ouro Preto. Foi quando a Fundação Doime e o Mercado de Origem nos acolheram aqui em Belo Horizonte, no mercado, e nós então tivemos que, num intervalo de 3 anos, processar uma desmontagem e uma transferência desse acervo, que foi feito para não ser nem desmontado e nem transferido, né? As réplicas sofreram demais, principalmente nessa última saída lá de Cachoeira do Campo. Chegaram aqui em Belo Horizonte numa condição bastante sofrível, e graças ao trabalho do Clenilson, do nosso querido Café, que era um rapaz que trabalhou na equipe do meu pai, produzindo telhas e aprendendo o trabalho, ele praticamente sozinho, ele conseguiu reconstruir muita coisa e restaurar todo o acervo, que é o que está exposto hoje aqui no mercado de origem. Mas realmente elas sofreram demais, e a gente acha até que elas não suportam uma nova transferência, porque perderam toda a estrutura interna de segurança original que elas tinham, que elas não foram feitas para serem desmontadas, né? Muitas pessoas talvez venham aqui e chamam de maquete. Isso irritava um pouquinho os seus tios. Eles não gostavam que chamasse de maquetes, né? Porque na verdade não são maquetes, né? A maquete ela tem uma característica principal, que é uma rigorosa observância da escala. E no trabalho daqui dos irmãos Vilhena, eles têm uma escala referencial, mas o trabalho é tipicamente artesanal, é arte, né? Por exemplo, as telhas, elas são quase do tamanho de uma janela. Só que você não nota isso e não vê se a gente não alertar. Mas elas a gente não teria condição de reproduzir um telhado com a telha numa escala de 1/25, que é a escala referencial das réplicas. A unidade de medida de referência era a altura de um dos irmãos. Como eles utilizavam sempre a mesma pessoa, que é a tia Silvia, como referência, então eles resultava numa medida sempre muito próxima uma da outra, né? Através da utilização do paquímetro, de uma série de instrumentos que faziam com que eles criassem essa escala referencial, né? Eles tinham alguma formação nessa área? Não, os irmãos então eles começaram a fazer esse trabalho já após se aposentarem, com 60 anos de idade. Nenhum dos 4 nem engenheiro e nem arquiteto, eram 2 bancários, uma funcionária pública do Estado e um comandante de aviação, de DESF, que foi comandante da Paner do Brasil e depois da TAP a vida toda. Eles, sem saber que estavam criando toda essa condição, né? Era um hobby que depois virou essa situação, mas na verdade eles desenvolveram a técnica de construção que não existia na ocasião. A primeira réplica data de 1978, que até hoje ela é estudada, ela é admirada e talvez até copiada para efeitos até reais, né, da construção de casas, etc. E isso encanta a todas as gerações que visitam o nosso museu. Eles viajaram os 24 municípios dos 15 estados do Brasil pelo menos uma vez. Como na época não existia internet, quando gerava alguma dúvida na confecção, eles tinham que voltar ao local para tirar a dúvida, porque tinha que ser perfeito, né? E isso, além de demandar tempo, né, demandou muito custo, né? Eles fizeram toda essa fase do trabalho com recursos próprios.
E até o que dificultou, né? Foram 16 anos para produzir as 29. Depois eles produziram as plantas desses imóveis, né? Então essas visitas, essas viagens, elas geravam fotografias, medidas, né? Que depois ia para o papel. E eles então faziam a planta, uma construção de verdade, né? Nós temos toda essa documentação aqui guardada e a gente pretende em breve começar a expor isso também. As obras do Niemeyer, elas chamam muita atenção, principalmente dos nossos projetos educativos, né? Simboliza o modernismo, né? Do século XX e pelas suas formas também, né? Ou redondas, ou caixotes, ou quadradas, e causam inclusive uma motivação de uma comparação com os grandes prédios do século XVIII, né? Então, o Niemeyer tem aqui também ratificada e reconhecida a sua genialidade, né? Com as suas obras modernas e diferentes, totalmente diferentes do padrão de construção. E isso é muito interessante para o jovem, para a criança acompanhar a evolução da própria história do Brasil, né? Tem uma obra que está na nossa memória e nos nossos ouvidos aqui, porque é uma usina hidrelétrica em funcionamento. Eu consigo ouvir o barulho da água caindo pela cachoeira. Essa aí era a paixão do seu pai? Essa era a paixão do meu pai. É a primeira hidrelétrica da América do Sul, fica lá em Juiz de Fora, é a Marmelo Zero. Hoje é um museu da CEMIG, né? Fica ali no Rio Paraibuna, na saída da antiga União Indústria, sentido Rio de Janeiro. E essa eu acompanhei muito porque a gente morava em Juiz de Fora e eu levava meu pai lá constantemente para fazer, refazer toda hora o traçado do rio, né? A questão da barragem, a questão do espelho d'água. E essa usina chama atenção porque ela tem vida, ela tem água, ela tem barulho, né? A água realmente gira, né? Ela tem os postes da rodovia União Indústria com as lâmpadas acesas. A usina gerava a energia dessas lâmpadas, né? Aqui nós estamos simulando. Na época utilizaram lâmpadas de painel de carro. Então, e tinha um dínamo lá dentro da casa de máquina, a água entrava e ela gerava energia para acender essas 5 lâmpadazinhas. Nós tentamos reproduzir isso aqui, não conseguimos. Desde 2010, o Museu das Reduções tem desempenhado um papel importante na educação cultural, beneficiando cerca de 40 mil estudantes por meio de programas culturais. Além disso, outros 8 mil estudantes devem visitar o museu este ano, graças a programas de incentivo à cultura. A nova localização do museu em Belo Horizonte oferece uma oportunidade única para um público ainda maior apreciar a precisão e o talento dos irmãos Vilhena, que dedicaram anos de suas vidas a preservar a história arquitetônica do Brasil em uma escala reduzida, mas com um impacto imenso. Quem quiser conhecer o museu, grupos escolares, turistas, como fazer? O museu hoje então funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas, né? Um turismo convencional com a bilheteria, um preço simbólico de R$10 a meia entrada, R$20 a entrada inteira, 80% do público paga meia entrada, porque ou é criança, adolescente, estudante, idoso, né? E as escolas, nós atendemos também nessa situação, as escolas particulares, né? Da Grande Belo Horizonte, e as escolas públicas, a gente, quando consegue encaixar nos projetos educativos, nós temos atendido através desses projetos via lei estadual, lei federal de incentivo à cultura. Nós já beneficiamos desde 2010 40 mil alunos da rede pública de ensino, temos já garantidos para esse ano e início do ano que vem mais 8 mil vagas com os recursos já captados. Então a gente dedica uma atenção muito especial aos alunos da rede pública do ensino fundamental. Nós temos 2 módulos, do 4º ao 6º ano e do 6º ao 9º ano. E então de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, na parte da tarde, o museu está sempre ocupado, ou com escola pública ou com as escolas particulares de Belo Horizonte, que começam agora a acessar o museu, e todos eles com um conteúdo pedagógico fantástico na área da educação patrimonial, que é o nosso forte, mas também na grade curricular, com matemática, geografia, ciência, história e artes.